Vamos iniciar a gravação. Esse tema, então, da farmacologia clínica do aparelho cardiovascular, compreenderá o estudo das principais drogas e praticamente de tudo aquilo que se usa no tratamento das doenças cardiovasculares. Não vai haver muita coisa a mais além daquilo que nós vamos falar, não. Nós vamos abordar aqui tudo aquilo que o cardiologista usa no seu trabalho e tudo aquilo que o clínico vai usar também no seu trabalho ao abordar uma doença do aparelho cardiovascular. Para isso, nós precisamos fazer uma pequena revisão da fisiologia cardiovascular para nós entendermos onde nós vamos conseguir atuar, em quais situações é possível ao médico atuar farmacologicamente. Nós, inicialmente, atuamos sobre a pressão arterial. A pressão arterial é um dos elementos que nós vamos abordar quando tratarmos de doenças do aparelho cardiovascular. Lembrando que a pressão arterial é uma condição clínica variável, ela varia de acordo com o dia, de acordo com o horário do dia, de acordo com a necessidade metabólica do organismo. Ninguém tem a pressão arterial igual, idêntica, durante todo o dia, a todo momento. A pressão arterial varia com várias atividades do dia a dia, varia com as condições emocionais, varia com a alimentação, varia com a atividade física, varia com impactos que a pessoa possa ter durante o dia, varia com várias necessidades metabólicas do organismo. Isso porque a pressão arterial é um dos grandes determinantes da perfusão aos tecidos. E essa perfusão não é a mesma durante o dia, as necessidades não são as mesmas durante o dia. Mas nós temos que manter a pressão arterial dentro de uma faixa segura. Nós já tivemos a aula de hipertensão arterial, já vimos que a pressão arterial tem que ser mantida dentro de uma determinada faixa para que não haja lesão com essas modificações da pressão arterial. E os vários fatores que regulam a pressão arterial são muito importantes para que a gente entenda como abordá-la. Então, nós vamos ver o seguinte, o slide ficou um pouquinho deformado, por causa do ajuste aí do programa, do sistema, então ficou um pouquinho deformado. Me desculpem, da próxima vez eu vou salvar em PDF para evitar essa deformação. A pressão arterial, aqui no centro em azul, ela é determinada por vários fatores. Nós temos vários fatores a determinar a pressão. Primeiro, a pressão arterial é determinada pelo sistema nervoso simpático, onde nós sabemos que os receptores alfa-adrenérgicos, eles estão presentes na maioria dos vasos. E quando você estimula os receptores alfa, através de catecolaminas, noradrenalina principalmente, você aumenta a pressão arterial do indivíduo. E quando você estimula menos esses receptores, a pressão arterial fica mais baixa. Os receptores beta também têm alguma importância, tanto no que diz respeito ao controle do débito cardíaco e da contratilidade miocárdica. Os receptores beta-1 cardíacos aumentam a frequência cardíaca e a força de contração e regulam a pressão sistólica. E os receptores beta-2 renais são importantes na regulação da produção de renina. E também os receptores beta no sistema nervoso central atuam no controle da pressão arterial. Então, o sistema nervoso simpático é um dos importantes determinantes da pressão arterial. Do lado de cá tem os fatores ligados diretamente ao vaso. Nós sabemos que o vaso, através do seu endotélio, tem uma função, é uma função orgânica. O endotélio é quase um órgão. Ele produz substâncias que regulam o tônus vascular. Então, o próprio vaso é capaz de regular seu tônus vascular através, principalmente, do óxido nítrico e de outras substâncias chamadas endotelinas, genericamente. Isso é um outro fator que interfere no controle da pressão arterial. E a insulina que nós conhecemos como regulador da glicemia, a insulina é um importante regulador do potássio também.
quando a insulina age, ela coloca não só glicose para o interior da célula, mas também potássio para o interior da célula. Regulando os níveis de potássio, ela é muito importante na manutenção do equilíbrio entre potássio e cálcio. Se predomina o cálcio, haverá vasoconstrição. Se predomina o potássio, ele antagoniza os efeitos do cálcio e diminui os efeitos vasoconstritores do cálcio. Outro elemento que controla muito a pressão arterial é o rim, através da retenção de sódio e água, a chamada sensibilidade ao sal. O rim, ele, ao regular as concentrações sanguíneas de sódio e água, ele é um importante determinante da pressão arterial. Quanto maior a presença de sódio, maior a pressão. Quanto maior a retenção hídrica, maior a expansão volêmica e maior o aumento da pressão arterial. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós sabemos que é um importante regulador da pressão, principalmente através da angiotensina, que é um regulador não só da pressão arterial, como da remodelagem cardíaca em pacientes com doenças cardiovasculares. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, através da angiotensina, é um importante regulador da pressão. A angiotensina 2 atua nos receptores chamados AT1 e controla a pressão arterial. Então, nós temos aqui os vários fatores. Por que foi importante estudar isso? Porque nós vimos que quando a gente controla o tônus simpático, controla a retenção hidrossalina através do rim, controla o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também controla alguns fatores vasculares, nós controlamos a pressão arterial. Então, ela ficou aí, o estudo desses elementos que controlam a pressão arterial foram fundamentais para definição, para o desenvolvimento de drogas que controlassem a pressão arterial. Outra coisa importante que nós precisamos aprender para poder estudar drogas ativas em situações cardiovasculares é a eletrofisiologia cardiovascular. A eletrofisiologia cardiovascular controla não só os batimentos cardíacos, através do controle do ritmo, da frequência e da contratilidade, como também regula a atividade vascular, através de trocas iônicas. As trocas iônicas que acontecem no sistema de condução cardíaco, na fibra muscular cardíaca e na parede dos vasos, na musculatura dos vasos, determinam a perfusão, são importantes controladores da perfusão e da função cardiovascular. Aqui, então, a eletrofisiologia cardiovascular, é importante ela ser compreendida para que a gente possa usar drogas que melhorem a contratilidade cardíaca, que controlem o tônus vascular e que controlem o ritmo cardíaco. As drogas que controlam o ritmo cardíaco, elas foram desenvolvidas a partir do conhecimento que nós temos da eletrofisiologia cardiovascular. Relembrando, então, esse fato, matando saudades do Fred, nós temos aqui a curva da eletrofisiologia cardiovascular. Como essa curva acontece? Deixa eu ver aqui qual slide está melhor. Esse aqui dá para a gente explicar. Vamos ver, então. Quando você despolariza a fibra cardíaca, ou você despolariza um músculo de uma artéria, ou despolariza a musculatura cardíaca, você desenha essa curva. E essa curva representa a atividade elétrica do coração. Representa a atividade elétrica dessa musculatura. Essa fase 0 é uma fase em que o interior da célula fica muito eletropositivo. Quando o interior da célula fica eletropositivo, a curva sobe. Aqui embaixo é o ponto de repouso, o ponto inicial. Um ponto inicial onde a célula poderia estar em provável repouso. Então, você enche a célula de sódio, o sódio entra rapidamente na célula, então ela sobe uma onda eletropositiva dentro da célula, que nós chamamos de fase 0 da despolarização. Em seguida vem a fase 1, que é um declínio dessa eletropositividade.
essa fase 1 curtinha, ela acontece pela saída de potássio da célula. Entra o sódio, sai o potássio. A tendência de uma célula normal é voltar ao normal. Porém, na célula cardíaca e também no vaso, existe essa fase 2, que é um platô. Essa fase 2 é um platô. Esse platô é uma manutenção da eletropositividade por maior tempo, para que a célula fique despolarizada a maior tempo. Essa despolarização da célula por maior tempo, essa fase 2 de platô, é garantida pela entrada de cálcio, que é um íon positivo, que impede o declínio da eletropositividade intracelular, mantendo a célula despolarizada com o interior da célula eletropositivo por mais tempo. É a fase 2. Fase 0, então, é sódio. Fase 1, potássio. Fase 2, cálcio. Depois entra em ação a fase 3, onde nós vamos ter uma bomba sódio e potássio que vai devolver esses dois íons para os seus locais habituais. Então, na fase 3, a bomba sódio e potássio age contra a corrente, tirando o sódio do interior da célula e devolvendo o potássio. E aí, como você tira grande quantidade de sódio de dentro da célula, a eletropositividade cai quase ao ponto zero. Na fibra cardíaca, nunca chega a zero. A fibra nunca volta a 100% a repolarização, porque existe a fase 4, que garante alguma eletropositividade através de canais lentos de cálcio. Então, a fibra fica um pouquinho eletropositiva para desencadear um novo estímulo imediatamente, desencadear um novo processo imediatamente. Ela não vai ao repouso completo. Ela é mantida um pouco eletropositiva pelos canais de cálcio, lentos de cálcio, que estão aqui na fase 4. Então, sódio, 0, potássio, fase 1, cálcio, fase 2, bomba sódio e potássio, fase 3, canais lentos de cálcio, fase 4. E por que a fibra cardíaca tem que ter esse platô? A musculatura vascular tem que ter esse platô também, para permitir a contração. Se você despolariza e repolariza a célula muito rapidamente, não há tempo para contrair. Então, quanto maior a presença de cálcio, maior a contratilidade. Conhecendo, então, esse jogo de íons, a gente pode controlar o ritmo e a frequência cardíaca com medicamentos que atuem em alguma etapa dessa despolarização. E isso é que nós vamos estudar aqui para frente. Né? Então, estou aqui, ó. Essa fase é entrada de sódio, aqui saída de potássio, entrada de cálcio, e aqui a repolarização, né? A tendência à repolarização. Muito bom. Então, com isso, nós sabemos que nós podemos tratar. O que nós vamos tratar com os nossos remedinhos do aparelho cardiovascular? A hipertensão, as arritmias, a insuficiência cardíaca e a doença arterial coronariana. Então, esse conhecimento que nós tivemos dos determinantes da pressão arterial e dos determinantes da despolarização permitiu que nós tratemos essas condições clínicas. Tá? É disso que nós vamos falar. E nós vamos começar pelo tratamento da hipertensão arterial. Então, esse vai ser o nosso primeiro tema do dia, tratamento da hipertensão arterial. Primeiramente, nós temos que lembrar a aula de hipertensão arterial e fazer o diagnóstico correto da hipertensão arterial. Lembrando que é uma pressão arterial igual ou superior a 140/90 persistentemente. Então, e não é qualquer indivíduo com hipertensão arterial 140/90 ou mais que vai tomar medicamento. A gente tem outras maneiras de tratar a hipertensão arterial. A gente precisa de considerar outros fatores, como já foi falado para vocês na aula de semiologia sobre a hipertensão arterial. Então, nós vamos utilizar antihipertensivos, mas primeiro nós vamos tentar outras formas de abordagem. Muitas vezes, nós vamos apenas aconselhar o indivíduo a mudar o estilo de vida. Nós sabemos que controle de peso, dieta, exercícios físicos são capazes de controlar a pressão arterial. Então, não havendo lesão em órgão-alvo,
não havendo fatores de risco associados, o indivíduo sendo um indivíduo que tem a pressão arterial, a hipertensão diagnosticada recentemente, que seus níveis não estão muito elevados, nós podemos fazer apenas medidas de aconselhamento e tratamento não farmacológico. E depois só entrar com tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico, que já é comprovadamente eficaz, são esses 5 itens: o controle do peso, a dieta pobre em sódio ou com sódio controlado, o indivíduo não fumar e não beber, ou fazer isso em quantidades muito pequenas, fazer exercícios físicos regulares e manter uma ingesta adequada de potássio. Isso sim é capaz de diminuir a pressão arterial do indivíduo. Outras coisas, florais de bar, chá, massagens, acupuntura, vários outros recursos, tratamentos homeopáticos, nenhum mostrou-se suficiente para diminuir a pressão arterial. Mas esses 5 itens aí já são comprovadamente redutores da pressão arterial, variando aí, podendo chegar até 20 milímetros de mercúrio de redução. Então, uma redução muito importante que pode ser adotada em indivíduos que não tenham lesão de órgão-alvo, não tenham níveis muito elevados de pressão arterial e que não tenham muitos fatores de risco. Então, e esse tratamento não farmacológico deve ser mantido mesmo naqueles indivíduos que fazem o tratamento farmacológico. O indivíduo que usa bebida alcoólica em excesso, que está com excesso de peso, que é sedentário, mesmo você fazendo um tratamento medicamentoso, o resultado vai ser muito inferior àquele pretendido. Então, precisamos muito do tratamento não farmacológico. E, em seguida, passamos ao tratamento farmacológico, onde nós vamos, então, tratar o indivíduo com medicamentos. Lembrando que o tratamento farmacológico da hipertensão arterial não tem prazo. Não dá para você dizer, você vai tratar durante 5 anos, 10 anos, 2 anos. O tratamento farmacológico de hipertensão arterial, ele pode ser por toda a vida. Principalmente aqueles pacientes que não fazem as medidas, não tomam as medidas não farmacológicas. Então, nós vamos preparar o paciente para um tratamento de muito longo prazo. E temos que lembrar que, às vezes, dependendo da sua escolha de medicamentos, o paciente passa a sentir alguma coisa depois que você começa o tratamento. Antes de tratar, o paciente não sente nada. Assim que você começa a tratar do paciente, é que ele começa a sentir alguma coisa. O medicamento provoca, às vezes, mais desconforto do que a doença. Lembrando que a quase totalidade dos hipertensos não sente nada. Não tem nenhum sintoma de hipertensão arterial. São assintomáticos. E quando você usa uma medicação que causa algum efeito colateral, aí o paciente passa a sentir algum problema. Então, a seleção de medicamento para o paciente tem que ser cuidadosa, para que eu não produza no indivíduo mais desconforto do que a própria doença. Então, nós começamos com os diuréticos. Os diuréticos, eles são drogas que aumentam a eliminação de água e eletrólitos do organismo. Então, eles vão aumentar a eliminação de água e sódio. Não é por causar hipovolemia que os diuréticos baixam a pressão arterial, é por depletar sódio, tirar sódio da parede dos vasos. Mas, além do sódio, ele tira outros íons também, como nós vamos ver. Então, o diurético diminui a volemia e diminui a quantidade de sódio do organismo, produzindo, então, uma menor resposta vasoconstritora. Diurético é droga barata, que você tem resultado em dose baixa, que normalmente é bem tolerado e que, quando você associa com outras drogas, ele geralmente potencializa outras drogas. Na maioria das vezes, a gente associa diurético com outros agentes, ou outros agentes com diurético, quando você não tem efeito suficiente de um agente isolado. Então, o diurético muitas vezes é associado a outros agentes para potencializar os seus efeitos. Então, é isso. Às vezes, você vai ver preparações comerciais em que o produto sozinho, outros produtos de outra categoria, é vendido por um preço. A associação com diurético é pelo mesmo preço.
Então, hoje, com R$ 6, você compra uma caixa de diurético para você usar durante um mês inteiro. E já existe distribuição gratuita de diuréticos, né, na farmácia popular, por ser mesmo droga de baixíssimo custo. O problema com o diurético é o desequilíbrio eletrolítico que ele pode causar. Os diuréticos podem causar, os diuréticos usuais, aqueles que a gente mais usa para tratar a hipertensão arterial, podem causar hipopotassemia, né, ou hipocalemia. Eles depletam potássio, principalmente. E essa depressão de potássio, muitas vezes, é acompanhada de uma depressão de cloreto. Potássio e cloreto são muito eliminados pelos diuréticos. E causam também alguma alteração nos compartimentos do cálcio. Mas é muito mais importante a redução de potássio que eles provocam. Eles também podem provocar hiperglicemia. Todos os diuréticos diminuem a eliminação de glicose. Então, o indivíduo pode ficar hiperglicêmico. Isso não é suficiente para causar diabetes no paciente. Mas aqueles diabéticos mal controlados vão ter hiperglicemia significativa. Não é contraindicado, nem em diabéticos, nem em não diabéticos, não é contraindicado o diurético. Apenas nos indivíduos diabéticos ou naqueles indivíduos com síndrome metabólica, você precisa ter um cuidado dobrado ao usar diurético. Eles podem alterar o perfil lipídico, eles podem alterar desfavoravelmente o perfil lipídico. Ou seja, eles podem aumentar as quantidades de LDL, colesterol, e diminuir a quantidade de HDL, que é o colesterol bom, que é o colesterol que está sendo removido da corrente sanguínea. O HDL é diminuído e o LDL, o colesterol que entra na corrente sanguínea, é aumentado. Também podem provocar hipertrigliceridemia. Esse efeito de alteração do perfil lipídico, ele não é muito observado no longo prazo. Ele é observado no início do tratamento, mas não é observado no longo prazo. Então, é uma alteração que parece que não é sustentada ao longo do tempo. Mas aqueles indivíduos com dislipidemia devem ser especialmente acompanhados. Não é contraindicado usar diurético por causa de aumento do perfil lipídico, mas é necessário acompanhar aqueles indivíduos que têm dislipidemia. E outro efeito é o aumento das concentrações de ácido úrico, a hiperuricemia. Só é contraindicado o uso de diuréticos em portadores de gota, em portadores de hiperuricemia severa, porque ele pode precipitar crises de gota. Então, a gente deve evitar naqueles indivíduos que têm hiperuricemia significativa, porque o diurético aumenta a concentração de ácido úrico. Há relatos também de diuréticos provocando impotência sexual em alguns pacientes, mas isso não é muito frequente. E outra coisa que diurético pode provocar, principalmente os diuréticos tiazídicos, é zumbidos e vertigens. Alguns pacientes têm zumbidos e vertigem quando tomam diuréticos, principalmente os diuréticos da categoria dos chamados tiazídicos. Bom, quem são os diuréticos? Nós temos 4 famílias de diuréticos. Os primeiros são chamados diuréticos de alça. Eles são chamados diuréticos de alça porque eles agem na alça de Henle, que é uma área do néfron onde existe intensa troca de água e eletrólitos. Eles vão atuar na alça de Henle, impedindo a reabsorção de eletrólitos, principalmente do sódio. Então, não deixa o sódio voltar para a corrente sanguínea, não deixa de ser reabsorvido para os capilares peritubulares. Com isso, o filtrado glomerular, o líquido filtrado, vai ficar com maior quantidade de íons, vai atrair água para dentro da alça de Henle e o paciente vai eliminar água e eletrólitos. Lembrando, o principal eletrólito é o sódio, mas potássio, cloreto, cálcio, todos vão ficar retidos dentro da alça de Henle, vão atrair a água e vão aumentar o volume de água e eletrólitos eliminados. Esses diuréticos de alça, né, por atuarem numa região onde a troca de água e eletrólitos é muito intensa, eles provocam um efeito rápido, intenso e de curta duração. Então, quando você toma um diurético de alça, com mais ou menos 30 minutos, você toma por via oral, por mais ou menos 30 minutos,
ele começa a produzir uma diurese que vai aumentando, que é bastante intensa. A pessoa vai urinar muitas vezes urinar, mas por curto espaço de tempo, 4 a 6 horas, já acabou o efeito. Então, a diurese é rápida e intensa, mas é de curta duração, transitória. Com o passar do tempo, essa diurese diminui de intensidade. Não deixa de acontecer, mas diminui. Então, pacientes que tomam diuréticos de alça por muito tempo, o volume urinário diminui um pouco com o tempo, mas não deixa de acontecer um aumento da diurese. A principal droga desse grupo é a furosemida. É praticamente o único diurético de alça usado no dia a dia, furosemida. Por provocarem uma diurese de curta duração, uma eliminação de água e eletrólitos por curto espaço de tempo, esses diuréticos de alça não são os preferidos para tratar hipertensão arterial. Eles só são indicados para tratar hipertensão arterial em pacientes com disfunção renal, em pacientes que apresentem baixo ritmo de filtração glomerular. Então, nesses indivíduos com disfunção renal, o diurético de alça, furosemida, é usada para ajudar no controle da hipertensão. Mas, como antihipertensivo de uso corrente, não é utilizada a furosemida ou qualquer diurético de alça por causa desse efeito curto. Já os diuréticos tiazídicos, os tiazídicos, são aqueles preferidos para tratar a hipertensão arterial. Eles agem na porção final da alça de Henle e no túbulo contorcido distal. Porção final de alça de Henle e túbulo contorcido distal são duas regiões onde as trocas hidroeletrolíticas, as trocas de água e íon, são menos intensas e mais lentas. Então, esses diuréticos provocam uma diurese menor, não provocam uma diurese muito acentuada e de longo prazo. Então, você vai eliminar a água e eletrólito durante um dia inteiro, sem provocar grande perda hídrica no paciente. Então, por atuarem por tempo maior e de maneira mais suave, são os ideais para tratar a hipertensão arterial. A hidroclorotiazida é o mais usado desses diuréticos tiazídicos, mais usado isoladamente ou usado em associação com os mais diversos agentes antihipertensivos. A hidroclorotiazida vai atuar durante, em média, 18 horas. 12 a 24 horas, na média 18 horas. Você toma esse diurético de manhã, ele vai fazer efeito ao longo do dia, no fim do dia, já está um efeito bem menor e o indivíduo não é incomodado muito durante a noite, não urina muito durante a noite. A clortalidona faz efeito por 36 horas, até 72 horas pode ter efeito residual da clortalidona. Mas a diurese é suave, o paciente não urina muito. Ele vai eliminando um pouco mais de água e eletrólitos, mas sem ter uma diurese muito acentuada. Clortalidona hoje é um diurético também usado, principalmente em monoterapia. Então, aí o objetivo desses diuréticos é isso, o efeito mais longo. A clortalidona tem um efeito exageradamente longo, que às vezes pode até provocar desequilíbrio eletrolítico mais acentuado. E a indapamida tem um efeito em termos de farmacocinética semelhante à hidroclorotiazida. E dizem que ela expolia menos íons e causa menos hiperglicemia. Então tem sido muito usada a indapamida em substituição à hidroclorotiazida. Mas os 3 diuréticos tiazídicos podem ser empregados e são empregados no controle da hipertensão arterial. Existe um terceiro tipo de diuréticos, são chamados diuréticos osmóticos, que não servem para tratar a hipertensão arterial. Diurético osmótico é uma substância que você aplica na veia do paciente, ela vai circular sem ser metabolizada e sem ser utilizada pelo organismo. E é uma substância que atrai água para junto dela. O manitol é o principal exemplo. O manitol é um açúcar que não é usado pelo organismo. Ele não é metabolizado, não é consumido pelo organismo. Você aplica manitol na veia do paciente, o manitol vai circular pelo organismo puxando água para dentro do vaso.
É uma substância com força osmótica que puxa a água para dentro dos vasos sanguíneos e, quando passa pelo rim, é eliminado integralmente. Então, o manitol circula pelo organismo, trazendo água para dentro do vaso. Quando chega aos rins, ele é eliminado junto com a água. Então, você aumenta a diurese do indivíduo através de uma substância que atrai água para dentro do vaso. O manitol não é usado para tratar hipertensão arterial porque ele aumenta a volemia, temporariamente, mas aumenta a volemia. Ele é usado muito para a gente remover edemas localizados, né? Remover edema cerebral, tratar glaucoma, para remover líquido de locais específicos, diminuir a concentração de líquido em algum tecido. Então é usado para isso. E é usado também para aumentar o fluxo de líquidos aos rins e proteger os rins em algumas circunstâncias, como alguns envenenamentos. Pessoas que têm algum envenenamento por substâncias que podem agredir o rim, eu dou manitol para passar bastante líquido pelo rim e remover aquele agente agressor. E os diuréticos de alça são mais usados para tratar insuficiência cardíaca do que para tratar a hipertensão arterial. E o quarto tipo de diurético são chamados poupadores de potássio. Essas são substâncias com ação diurética reduzida. Eles não provocam grande diurese, não provocam grande eliminação de água e eletrólitos, mas eles atuam no túbulo contorcido distal, diminuindo a secreção do potássio, diminuindo a eliminação do potássio. Então, usa-se muito poupador de potássio associado com tiazídico, por exemplo, para você diminuir o transtorno hidroeletrolítico que o diurético tiazídico pode causar, ou o diurético de alça pode causar. Então, aqui nós temos os 3 poupadores de potássio. Nós vamos começar aqui de baixo. Triantereno e amilorida, eles agem exclusivamente lá no túbulo contorcido distal e diminuem a eliminação de potássio. Então, eles são usados em associação com hidroclorotiazida, em associação com furosemida, para diminuir a perda de potássio. Eles sozinhos têm um efeito diurético desprezível, mas quando eles são associados a outros diuréticos, eles são usados para diminuir a perda de potássio exclusivamente. O mais conhecido é o moduretic, que é a associação da amilorida com hidroclorotiazida. E a espironolactona é um poupador de potássio especial. Espironolactona é o antagonista de aldosterona. Diferente dos outros, a espironolactona antagoniza os efeitos da aldosterona. Se nós relembrarmos o que a aldosterona faz, vamos lembrar que a aldosterona age no túbulo contorcido distal do rim. A aldosterona é uma droga que elimina potássio e retém só de água. A aldosterona é uma substância natural que elimina potássio e retém só de água. Se eu antagonizo a aldosterona, eu vou fazer o contrário. Eu vou reter potássio e eliminar só de água. Então, a espironolactona tem esse efeito. Vai no túbulo contorcido distal, bloqueia os efeitos da aldosterona e, consequentemente, elimina só de água e retém potássio, podendo, inclusive, causar hiperpotassemia. A espironolactona, ela tem um probleminha dela, que é o efeito antiandrogênico. Com o tempo, ela pode causar ginecomastia, atrofia testicular e impotência sexual, por ela ser antiandrogênica. Em homens, ela tem esse problema. Hoje, a espironolactona é usada muito mais no tratamento da insuficiência cardíaca. Não é usado como antihipertensivo. É usado no tratamento da insuficiência cardíaca, onde os efeitos da espironolactona, os efeitos anti-aldosterona da espironolactona, mostraram que você, no tratamento da insuficiência cardíaca, pode aumentar a sobrevida dos pacientes e diminuir a remodelagem cardíaca. Então, a espironolactona é usada hoje para isso, diminuir a remodelagem cardíaca e aumentar a sobrevida dos pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, ela faz parte mais desse esquema terapêutico da insuficiência cardíaca e menos da hipertensão arterial. A outra indicação importante da espironolactona é na insuficiência hepática, onde no indivíduo com cirrose, principalmente o indivíduo com cirrose hepática, ele tem hiperaldosteronismo secundário.
e a espironolactona combate os efeitos desse hiperaldosteronismo secundário que os indivíduos cirróticos e até mesmo os portadores de insuficiência cardíaca têm. Bom, segundo grupo de antihipertensivos, vamos avançar um pouquinho sobre eles agora, são os bloqueadores adrenérgicos. Então, nós vimos, se nós voltarmos lá naquela figurinha, lá no início, vamos dar uma voltinha aqui, vamos ver se a gente dá uma chegadinha lá rapidinha. Nessa primeira, opa, aqui passou, essa primeira figura, que os diuréticos atuam aqui, ó, né, no equilíbrio rim-meio interno, na sensibilidade ao sódio, no controle da concentração salina do indivíduo, né, na concentração do tônus vascular mediado pelo sódio, pelos eletrólitos, aqui. Agora nós vamos ver drogas que atuam aqui, ó, no sistema nervoso simpático, que são os chamados bloqueadores adrenérgicos, né? Os bloqueadores adrenérgicos, eles vão impedir a ação do sistema nervoso autônomo sobre o controle da pressão arterial. Então, nós vamos usar drogas aqui que regulam o tônus adrenérgico. Aqui nós temos drogas que também são eficazes, né? Elas são eficazes no tratamento da hipertensão. Você pode usar em monoterapia ou associada a outras drogas. Associação com diurético, por exemplo, é uma boa nesses bloqueadores adrenérgicos. E esses bloqueadores adrenérgicos diminuem a ação das catecolaminas sobre o coração e são também drogas úteis no controle da remodelagem cardíaca. Remodelagem cardíaca que pode conduzir à insuficiência cardíaca. Essas drogas, você tem que ter cuidado quando usa, que você não pode interromper rapidamente o uso delas. Se você para de repente de usar bloqueador adrenérgico, o paciente pode ter uma crise hipertensiva. Outra coisa importante é essa variabilidade individual. O tônus adrenérgico varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, às vezes, alguns indivíduos respondem a uma dose e outros indivíduos responderão a uma outra dose. E há indivíduos que, mesmo em dose alta, não respondem bem a essas drogas no tratamento da hipertensão. Todas elas podem provocar impotência sexual. E todas elas podem alterar a frequência cardíaca. Então, você pode ter alteração da frequência cardíaca, pode causar impotência sexual com os bloqueadores adrenérgicos e ainda pode atuar no sistema nervoso central. Quando você bloqueia a ação da noradrenalina no sistema nervoso central, você tende a causar depressão no paciente. Se nós lembrarmos lá da aula dos mediadores químicos que nós temos, os neurotransmissores, vamos ver que a noradrenalina é importante reguladora do humor. Se você diminuir a quantidade de noradrenalina disponível no tecido encefálico, você tem diminuição do humor. O paciente pode ter depressão quando você usa essas drogas. Já naqueles pacientes ansiosos, não, é melhor, né? Como diminui a ação dessa substância no sistema nervoso central, o paciente ansioso se beneficia e o paciente deprimido não. Há uma outra questão que nós vamos ver, que cada subgrupo pode ter problemas, né, especiais. Alguns vão causar, deixa que nós vamos falar isso aqui, quando a gente falar de cada um dos grupos, os problemas que algumas drogas podem provocar. Mas depende de qual subgrupo dos bloqueadores adrenérgicos você está usando para causar algum desses problemas que nós vamos falar. E há alguns benefícios especiais. Existem drogas desse grupo que são seguras em grávidas. E drogas desse grupo que você pode utilizar para tratar hiperplasia prostática e para tratar tremor essencial. Você também pode usar essas drogas para essa finalidade. Nós vamos começar com os bloqueadores dos receptores alfa. Lembrando lá que o sistema nervoso simpático tem receptores alfa e receptores beta. Os receptores alfa, quando você estimula os receptores alfa nos vasos, você provoca vasoconstrição. E quando você bloqueia o receptor alfa dos vasos, você provoca vasodilatação. Então, essas drogas bloqueiam receptores alfa-adrenérgicos, provocando
vasodilatação e diminuição da pressão arterial. Essas drogas hoje são drogas de quarta linha de escolha. Você só vai usar essas drogas como quarta ou quinta opção. Você vai usar vários outros agentes, tentar vários outros agentes primeiro e deixar esses aí só para o final, tá? Que eles não são drogas muito boas. Por quê? O ajuste de dose é difícil. Você, às vezes, ajusta a dose, o paciente responde, passa um tempinho e para de responder aquela dose. Ou então, ele não responde a uma dose baixa, você aumenta um pouquinho, ele tem hipotensão. Ou ele exige dose muito alta, ou ele responde rapidamente a dose muito baixa. Então, você tem uma variação, uma oscilação muito grande de resposta desse grupo de drogas. Então, hoje, elas não são de primeira linha. O único benefício que essas drogas têm é a redução da hiperplasia prostática. Usado, inclusive, o Terazosin é usado para tentar reduzir a hiperplasia prostática e melhorar a diurese em homens com hiperplasia prostática benigna. Fora isso, são drogas que a gente só usa quando há falência dos outros agentes. Então, o Prazosin e o Terazosin são os principais agentes bloqueadores alfa-adrenérgicos, como eu disse hoje, drogas de quarta escolha, né? Apenas para alguns indivíduos portadores de hiperplasia prostática, pode ser benéfico você utilizar essas drogas. Depois nós temos os simpaticolíticos de ação central. Essas drogas, elas agem no sistema nervoso central. Elas são agonistas parciais dos receptores alfa-2 centrais. Vão atuar nos receptores alfa-2 centrais de maneira inferior às catecolaminas, modulando a resposta periférica, a resposta adrenérgica periférica. Então, aqui são drogas hoje que elas também são de terceira ou quarta escolha. Já foram de primeira escolha, mas agora, hoje em dia, elas não são mais de primeira escolha. Primeiro, por atuarem no sistema nervoso central, elas têm maior tendência a provocar depressão, a provocar sonolência desses indivíduos e a provocar impotência sexual. Então, impotência sexual, sonolência, depressão, são efeitos colaterais muito sentidos, né, pelos indivíduos que usam simpaticolíticos de ação central. São drogas potentes, reduzem bastante a pressão arterial, são muito eficazes, mas têm mais efeitos colaterais. E outros problemas que elas podem provocar são os problemas hepáticos, principalmente a metildopa, que pode provocar alteração das enzimas hepáticas e pode também provocar hemólise. Essas três drogas são as clássicas do sistema, que agem no sistema nervoso central. A metildopa é a droga mais antiga e a mais usada ainda quando você precisa de drogas desse grupo. A metildopa, ela sobreviveu aí ao longo de décadas. A moxonidina não se mostrou muito eficaz. Ela, além de bloquear os receptores adrenérgicos, bloqueia os receptores imidazolínicos. Isso seria um benefício a mais, mas ela não mostrou uma comodidade na hora de ser utilizada. Então, a moxonidina praticamente caiu em desuso. E a clonidina hoje, ela tem sido usada muito mais como uma opção no tratamento da dor, por diminuir a percepção consciente da dor. Como antihipertensivo, ficou mesmo a metildopa. E a característica fundamental da metildopa é a segurança dela em grávidas. Ela pode ser usada em pacientes grávidas com segurança. Isso, então, são simpaticolíticos de ação central. E aqui ficou bem deformado o slide, são os bloqueadores beta-adrenérgicos. Beta-adrenérgicos, os bloqueadores beta-adrenérgicos são aqueles mais usados na atualidade. Então, de todos os bloqueadores adrenérgicos, os que resistiram ao tempo são os bloqueadores beta-adrenérgicos. Para dar continuidade ao assunto, nós vamos agora dar um intervalo, né? Vamos dar o nosso intervalo, os nossos 5 minutinhos para um descansozinho, para um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta com os bloqueadores beta-adrenérgicos, que são
as drogas mais usadas entre os bloqueadores adrenérgicos. Daqui a pouco a gente volta. Então, estávamos iniciando aí a nossa apresentação sobre os bloqueadores beta-adrenérgicos. Essas drogas, elas bloqueiam os receptores beta. Então, não são igual aquelas que bloqueiam o receptor alfa e causam vasodilatação imediata. Essas drogas bloqueiam os receptores beta e indiretamente provocam redução do tônus vascular. Então, quando essas drogas bloqueiam os receptores beta-1 do coração, elas diminuem a contratilidade cardíaca, diminuem a frequência cardíaca, diminuem o débito cardíaco e aí diminuem a pressão arterial. Porém, esses mecanismos são sujeitos à compensação pelo próprio organismo. Então, nós descobrimos que os dois principais mecanismos de ação dos receptores beta-adrenérgicos são no sistema nervoso central, onde diminui o tônus adrenérgico no sistema nervoso central e, consequentemente, as suas reações periféricas, e também no rim, onde o bloqueio dos receptores beta-1 renais provocam redução da produção de renina. Então, seriam dois mecanismos, renal e sistema nervoso central, dois mecanismos importantes de redução da pressão arterial pelos bloqueadores beta-adrenérgicos. Esses bloqueadores beta-adrenérgicos, eles bloqueiam os receptores beta-1 e beta-2. A grande maioria também causa algum bloqueio dos receptores beta-2. Receptor beta-2, eles atuam principalmente nos brônquios, causando broncodilatação, e atuam nos vasos sanguíneos periféricos, principalmente nos membros, provocando vasodilatação. Então, vejam bem, receptor beta-1, ele tem no coração, no rim e no cérebro. E o receptor beta-2 tem no pulmão e nos vasos periféricos. Essas drogas acabam bloqueando os dois receptores. Quando você bloqueia o beta-1, ótimo, é o que a gente quer. Diminui lá o débito cardíaco, diminui o tônus adrenérgico central e diminui a produção de renina pelo rim. Agora, quando você tem bloqueio dos receptores beta-2, você pode causar broncoespasmo, principalmente em pacientes que têm tendência ao broncoespasmo. E pode diminuir a resposta dos vasos periféricos à vasodilatação. Então, esses bloqueadores beta-adrenérgicos são bons controladores da pressão arterial, mas eles podem provocar broncoespasmo e podem diminuir o fluxo sanguíneo periférico, principalmente aos membros. Então, aqueles indivíduos com doença arterial periférica podem ter problemas com bloqueador beta-adrenérgico. Aqueles indivíduos com asma, DPOC, podem ter broncoespasmo induzido pelos bloqueadores beta-adrenérgicos. E há ainda dois outros problemas importantes com os bloqueadores beta-adrenérgicos. Primeiro, é que o receptor beta-1 periférico é importante na função tiroidiana. Ele é um dos elementos que permite a entrada do hormônio tiroidiano para a célula. Então, esse receptor beta-1 bloqueado perifericamente, ele diminui a ação dos hormônios tiroidianos. Então, cuidado em pacientes com hipotireoidismo, porque eles diminuem a ação periférica dos hormônios tiroidianos. E outro problema que os bloqueadores beta-adrenérgicos provocam é a diminuição da resposta dos receptores insulínicos. Receptores insulínicos têm uma semelhançazinha estrutural com o receptor beta-adrenérgico e ele pode ter sua ação reduzida diante de bloqueadores beta-adrenérgicos. Hoje nós sabemos que bloqueador beta-adrenérgico não deve ser usado em diabéticos, porque eles dificultam o controle da glicemia. Outro problema em diabéticos, usuários de insulina principalmente, é que o bloqueador beta-adrenérgico diminui as manifestações clínicas da hipoglicemia. Então, o paciente tem hipoglicemia e não manifesta hipoglicemia quando ele está usando bloqueador beta-adrenérgico. Então, não só essas drogas causam hiperglicemia, como impedem as manifestações da hipoglicemia, as manifestações clínicas da hipoglicemia, né, que são caracterizadas por uma descarga adrenérgica.
Então, o que nós temos que tomar cuidado com o receptor beta-adrenérgico? Diabéticos, portadores de hipotireoidismo, indivíduos com doença arterial periférica, certo? Indivíduos com tendência a broncoespasmo. Podemos usar. E também, dependendo da dose, essas drogas pioram a insuficiência cardíaca. Se bloqueia o receptor beta-1 cardíaco, diminui a contratilidade do coração, diminui a resposta do coração às catecolaminas. Então, você enfraquece o coração do indivíduo. E existe, sim, bloqueador beta-adrenérgico usado para tratar a insuficiência cardíaca, mas as doses são baixinhas. É um bloqueador beta-adrenérgico específico para a insuficiência cardíaca. Então, tem que tomar cuidado para não exagerar na insuficiência cardíaca e provocar agravamento do quadro de falência cardíaca. Também por atuar no sistema nervoso central, diminuindo o estímulo beta, essas drogas podem agravar depressão. Agravam a depressão, embora sejam boas para controlar a ansiedade. Então, agravam a depressão. Certo? Os bloqueadores beta-adrenérgicos, então, eles foram usados muito à larga, durante muito tempo, mas hoje eles têm muitas poréns, né? Muitas coisas que você tem que prestar atenção antes de usar receptor beta-adrenérgico. Quem são os maiores beneficiados com bloqueador beta-adrenérgico? São os portadores de doença arterial coronariana. Ao diminuir o trabalho cardíaco, ao diminuir a força de contração e a frequência, você diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, são drogas muito usadas para tratar portadores de doença arterial coronariana. Também os indivíduos ansiosos, os portadores de tremor essencial, são beneficiados com o uso de bloqueador beta-adrenérgico. E, por último, descobriu-se que os bloqueadores beta-adrenérgicos diminuem a pressão no sistema porta. Então, pode também trazer algum benefício para indivíduos portadores de hipertensão portal. Então, hipertensos que têm doença arterial coronariana, hipertensos ansiosos, hipertensos com tremor essencial, hipertensos com hipertensão portal, poderão ser os principais beneficiados por esse grupo de drogas. Aqui nós temos a lista deles. Os dois principais são atenolol e metoprolol, que são os mais usados atualmente, podendo ser ou não associados a diuréticos. Então, atenolol e metoprolol, as doses são muito variadas, são os principais agentes do momento. E são aqueles que menos bloqueiam os receptores beta-2. Podem ser usados em dose única diária, que eles são de ação prolongada, e são, então, os principais beta-adrenérgicos. Lembrando, ansiosos, portadores de doença arterial coronariana, os portadores de hipertireoidismo, que eu não falei, também são beneficiados, né? Os que têm hipertensão portal e os que têm tremor essencial são os principais beneficiados pelo uso de bloqueadores beta-adrenérgicos. Próximo grupo, não tem nada a ver com receptor beta-adrenérgico, são vasodilatadores de ação direta. São aqueles que agem lá no vaso, lá em cima, naquela esqueminha que eu coloquei para vocês lá em cima à direita. Eles são os vasodilatadores de ação direta. Eles atuam diretamente na musculatura do vaso, produzindo relaxamento. O mecanismo preciso de ação ainda não é totalmente determinado, mas eles sim, eles potencializam a ação das endotelinas e causam vasodilatação. São drogas de terceira para a quarta linha de tratamento, não são drogas de primeira escolha. Os vasodilatadores de ação direta, eles provocam um relaxamento de vaso muito rápido e podem causar taquicardia reflexa e vários efeitos colaterais. Eles ficam, então, para aqueles indivíduos resistentes ao tratamento com outras drogas, né, por terem uma ação muito intensa, muito marcante. Nós temos que tomar cuidado com o vasodilatador de ação direta, porque a redução muito acentuada e muito rápida da pressão arterial pode não ser boa, principalmente em pacientes idosos, porque você pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral dessas pessoas e causar uma piora hemodinâmica desses indivíduos. Essas drogas, então, elas vão ficar para casos especiais, né? Por causa dessa ação rápida, dessa taquicardia reflexa que elas provocam, então ficam mais para casos mais rebeldes.
E vamos ver esses dois problemas. Uma síndrome lupus-like, que é isso? E crescimento exagerado de pelos, que são fenômenos que podem acontecer quando se usa essas drogas, além de queda rápida demais da pressão arterial e hipofluxo cerebral. Essas drogas podem provocar. Nós temos duas drogas nesse grupo, a hidralazina. A hidralazina é que, dependendo da dose e do tempo de ação, você provoca a tal síndrome lupus-like. O indivíduo ele fica com um quadro clínico semelhante a lúpus eritematoso. Então, essa droga causa uma resposta imunológica atípica que o indivíduo fica com um quadro clínico de lúpus, semelhante a lúpus. E, às vezes, não chega a ser tão claro esse quadro, mas o paciente tem vasculite, tem algumas alterações que parece que está com uma alergia constante, que são causados pela hidralazina. Essa reação ela é reversível. Se você suspende a droga, o paciente volta ao normal. E outro é o minoxidil, o famoso minoxidil, que é uma droga antihipertensiva, potente, baixa pressão intensamente, e provoca como efeito colateral crescimento de pelos e de cabelos. Quando você está tratando um paciente com minoxidil, ele fica cheio de pelos. Nascem pelos para todos os lados, a cabeleira dele fica farta. Por causa disso, começou a se tratar calvície com minoxidil ou tentar impedir a queda de cabelos com minoxidil. Parece que ele causa uma vasodilatação no bulbo capilar e aumento do crescimento dos pelos e cabelos. Porém, quando você interrompe o uso do minoxidil, o cabelo cai de novo, né? Vai cair o cabelo. Então, o resultado dele não é permanente. E hoje, o minoxidil é muito mais famoso por causa disso, tentar evitar a queda de cabelo. Então, a gente usa minoxidil aí associado principalmente ao ácido pantotênico, né, o Bepantol com minoxidil, que você usa para evitar a queda de cabelo. Né? Mas o efeito é transitório, é passageiro. Tá? Ele é muito mais famoso pelas loções e cremes que se faz com ele do que propriamente como uma droga usada no tratamento da hipertensão arterial. Geralmente, as pessoas que têm falência renal, que têm disfunção renal, são aquelas que mais usam hidralazina e minoxidil por não responderem mais a outros agentes antihipertensivos. E agora nós vamos falar de 3 grupos de drogas que são realmente as drogas de primeira linha. Diurético é a primeira linha de tratamento. Diurético é a primeira linha, e os que nós vamos falar agora são também primeira linha de tratamento. Primeiro são os inibidores da ECA. ECA é a enzima conversora de angiotensina. Então, essas drogas vão atuar naquela parte cá de baixo do quadrinho que eu mostrei para vocês. No quadrinho, onde estava aqui no quadrinho o sistema renina-angiotensina-aldosterona como fator determinante da pressão arterial. Então, nós vamos falar agora dos inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina. O próprio nome já diz. Essa enzima converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essas drogas impedem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 e, com isso, você diminui a quantidade de angiotensina circulante e diminui a pressão arterial. São drogas com muito boa tolerabilidade. Os efeitos colaterais são muito poucos efeitos adversos. Essas drogas podem ser usadas em monoterapia ou em associação, principalmente com diurético. Tratam a maioria dos casos de hipertensão arterial leve e moderada que a gente tem. Hipertensões mais graves é preciso você associar a outras drogas, mas são muito úteis. Tem esse efeito nefroprotetor, que impedem o aumento do tônus vascular do rim, impedem a lesão do rim, principalmente em diabéticos, né? Tem um efeito nefroprotetor. Também impedem a ação da angiotensina na parede do coração, no músculo cardíaco, e diminui a remodelagem, né? A remodelação ventricular. Então, diminui as alterações anatômicas do coração que acontecem nos hipertensos, e que podem, inclusive, conduzir à insuficiência cardíaca. Tá? Tem essa questão, não altera o perfil lipídico,
não altera a glicemia, como acontece com bloqueadores beta-adrenérgicos, como acontece com diuréticos. E você pode usar em indivíduos com insuficiência cardíaca, pode usar em indivíduos com arritmias, pode usar em indivíduos com várias comorbidades sem problema. O único problema dos inibidores de ECA é que eles podem provocar tosse. Por que provocam tosse? Porque além de inibir a degradação da enzima conversora de angiotensina, eles inibem também a degradação da bradicinina. A bradicinina é um vasodilatador também. Então, impedir a degradação de bradicinina pode ajudar na redução da pressão, mas ajuda também no estímulo a processos alérgicos, porque a bradicinina é mediador químico da alergia. Então, ao diminuir a degradação da bradicinina, essas drogas deixam mais bradicinina disponível, que desencadeia a resposta alérgica, embora ajudem na vasodilatação. Tá? Então, são drogas que têm esse problema de causar tosse por aumentar a disponibilidade de bradicinina. Ok? Então, você vai ter esse problema com a tosse, vai ser um problema com os inibidores de ECA. Acontece em até 10% dos pacientes. Tá? Até em 10% dos pacientes acontece tosse. Só um minutinho, por favor. Prontinho. Voltei. Fui tentar diminuir um pouquinho o som ambiente paralelo aqui. Coisas da aula remota. Bom, então estão aqui os problemas que estamos falando dos inibidores da ECA. Né? Um silêncio na sala. Será que eu estou ainda sendo ouvido por alguém? Ou a galera já ligou o esquema aqui, foi dar uma voltinha lá fora? Não, tem bastante gente aí ainda, né? Ótimo. Então, muito bom. Então, aqui está o problema tosse. Né? Então, o inibidor de ECA foi muitas vezes deixado de usar por causa desse risco de tosse, né? Que causa nos indivíduos essa tosse. Então, até 10%, né? Que portadores do slide anterior, Maria Clara, portadores de insuficiência cardíaca e diabetes. Portadores de insuficiência cardíaca e diabéticos. Eu tinha falado do que ficou apagado no slide. Né? Então, e outra coisa é a hiperpotassemia. Essas drogas, elas acabam antagonizando também a ação da aldosterona, né? Bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentam diminuem, desculpe, a quantidade de aldosterona disponível e podem reter potássio. Então, quando a gente usa diurético junto com o inibidor de ECA, a gente não usa diurético poupador de potássio, porque eles podem provocar aumento, né, do potássio. Os diuréticos poupadores de potássio também aumentariam o potássio, então você não precisa de usar inibidor de ECA com diurético poupador de potássio. Usa com diurético normal. E outra coisa que os inibidores de ECA são antigênicos. Eles têm uma tendência a provocar reação alérgica, exatamente por causa daquele mecanismo de diminuir a degradação de bradicinina, também predispõe o indivíduo a respostas alérgicas. Né? Um problema aqui de redução do fluxo sanguíneo renal é naqueles indivíduos que têm estenose de artéria renal. Pacientes que têm algum grau de estenose de artéria renal podem ter redução do fluxo sanguíneo renal e deterioração da função renal. Isso aqui é especialmente preocupante em idosos e em indivíduos que têm histórico de estenose de artéria renal. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado nos idosos, principalmente nos idosos. Não é contraindicado, não é proibido,
mas tomem cuidados especiais em idosos. Regulem o potássio e observem se o seu paciente não tem tosse ou reação alérgica com inibidor de ECA. Felizmente, são reações pouco comuns que, na maioria dos casos, não nos causarão problemas. E aqui estão os inibidores da ECA. É a família PRIL. O captopril foi o primeiro deles. O problema do captopril é que você precisa de usar, às vezes, 3 doses diárias dele. Ele não resolve com dose única diária. O enalapril, quando ele foi comercializado, dizia que ele era eficaz em dose única diária, mas não é. Você tem que usar 2 doses diárias do enalapril. Mas ele é muito usado ainda, o enalapril. Os outros são de dose única diária, todos eles muito semelhantes, não há diferença entre eles. Alguns até já sumiram do mercado, como esses 3 últimos, né? Mas todos eles são idênticos aos seus efeitos. Tá? Hoje se usa muito enalapril e lisinopril, são os mais usados, enalapril e lisinopril. O enalapril 2 vezes ao dia, o lisinopril 1 vez. Então, são os inibidores de ECA, com todos aqueles benefícios. Podem ser usados em diabéticos, em portadores de insuficiência cardíaca, não causam broncoespasmo, não tem problema de causar ação central, não tem problema de alterar a frequência cardíaca, como os bloqueadores adrenérgicos têm, não tem, são muito bem tolerados, não causam impotência sexual, não alteram o perfil lipídico, não alteram glicemia, protegem o rim, né, diminuem a remodelagem cardíaca. Então, uma série de benefícios que essas drogas produzem. Né? Mas aí surgiram os bloqueadores do receptor da angiotensina. Essas drogas, em vez delas impedirem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, elas bloqueiam a resposta dos receptores de angiotensina. Bloqueiam os tais receptores AT1 da angiotensina. E aí você não diminui a ação da angiotensina. Quais as vantagens dessas drogas? Elas não são alergênicas, não atuam sobre bradicinina, então não causam tosse e causam menos reações de hipersensibilidade. Tem os mesmos benefícios dos inibidores de ECA, mesmos benefícios. Né? Então, por isso, essas drogas agora têm sido mais utilizadas. É a família anoana, né? Losartano, losartana, valsartano, valsartana, ibersartano, ibersartana. Todas essas drogas são bloqueadores do receptor de angiotensina. Losartana é o mais usado, né? Losartana, droga mais usada desse grupo por ser a droga de menor custo. Só que você vai ter que usar 2 vezes ao dia com frequência. Dose única diária pode não funcionar em muitos pacientes. Você vai ter que usar 2 vezes ao dia. Já valsartano, irbesartano, candesartano, telmisartano, você pode usar 1 vez ao dia. Todos esses medicamentos, podem ser associados a diurético com vantagens. O diurético potencializa o efeito dessas drogas. Aqui tem um agente chamado telmisartano que mostrou um benefício adicional de melhorar a resposta do receptor periférico de insulina. Parece que ele favorece a ação do receptor periférico de insulina, então seria útil em diabéticos. Não é uma grande mudança da glicemia, não quer dizer que ele trata o diabetes sozinho, mas é um fator a mais que causa um benefício a mais que essa droga tem, telmisartano. Né? Então, todos esses podem ser usados, né? E hoje a gente tem até uma novidade que eu vou perguntar para vocês agora mesmo. Então, essa novidade com o valsartano. Então, hoje, junto com o diurético, são a primeira linha de tratamento. Bloqueador de receptor de angiotensina, com diurético ou sem diurético, primeiríssima linha de tratamento da hipertensão arterial. É isso que eu quero que vocês descubram para mim. Vamos ver, às vezes, quem mandar primeiro, né, para o professor, por meio do professor a resposta, pode ganhar um presente. Tem um medicamento hoje chamado valsartana com uma droga chamada sacubitril. Olha que nome, né? Que nome, sacubitril.
Essa é uma associação que está agora sendo usada muito pelos cardiologistas. Valsartana com sacubitril. Para quê? Como é que age? Para que serve? E quais foram os benefícios? Surgiu agora essa droga nova no mercado, que é uma associação das duas drogas. Desculpem, professor, contem para mim, me surpreendam, contem para mim, que droga é essa? Que eu não sei. E temos, no final, os bloqueadores dos canais de cálcio, que são agentes antipertensivos também, aí fazem parte da primeira escolha, primeira para a segunda escolha, né? A gente entra com eles quando você não conseguiu sucesso com bloqueador de receptor de angiotensina ou IECA e diurético, aí vem os bloqueadores dos canais de cálcio. Essas drogas são drogas que agem muito bem no controle da pressão arterial. Bloqueiam o fluxo de cálcio para a musculatura do vaso. Quando você diminui o fluxo de cálcio para a musculatura do vaso, você, então, relaxa essa musculatura, impede a contração da musculatura lisa da parede vascular e, consequentemente, você causa redução da hipertensão arterial. O único problema com bloqueador de canal de cálcio é a redução muito rápida da pressão. Isso, às vezes, é risco de taquicardia reflexa, risco de hipofluxo cerebral em alguns pacientes. Então, a gente tem que usar com cuidado, né? Elas pode ser usada em associação com vários agentes. Porém, aqui, bloqueador de canal de cálcio não é potencializado por diurético. Diurético não potencializa, pode ser usado junto, não tem problema nenhum, mas não vai haver potencialização do efeito como existe em outros grupos. O diurético não potencializa a ação dos bloqueadores de canal de cálcio. E não tem problema com glicose nem com perfil lipídico. Agora, essas drogas, elas agem nos canais de cálcio. Nós temos canais de cálcio no coração, canais de cálcio no vaso e canais de cálcio no sistema de condução. Então, tem no músculo cardíaco, no sistema de condução e no vaso. E essas drogas, como elas podem bloquear os canais de cálcio cardíacos e diminuir a contratilidade do coração. Então, a gente deve evitar o mais possível usar isso em pacientes com insuficiência cardíaca. Por causar uma vasodilatação muito intensa, às vezes até venosa, essas drogas podem provocar edema. Edema dos membros inferiores é um grande problema com bloqueador de canal de cálcio. Um grande problema com bloqueador de canal de cálcio é o edema dos membros inferiores, que muitos pacientes vão apresentar. Tá? Então, quando você chegar ao paciente, eu estou inchando as minhas pernas aqui, não sei o que é. Está tomando bloqueador de canal de cálcio? Pode ser ele. Né? Então, às vezes, o paciente é hipertenso, começa a ter edema de membro inferior, procura o médico dá para ele um medicamento para insuficiência cardíaca. Ah, não, isso não é insuficiência cardíaca, isso aí é o uso de bloqueador de canal de cálcio. Outra coisa é o rubor facial, que pode causar, como dilata os vasos rapidamente, o paciente pode ter rubor facial e pode ter cefaleia, que não está escrito aqui, deve ter sido cortada. Cefaleia e o rubor facial são problemas adicionais que o indivíduo tem quando toma essas drogas. Tá? E a tal da taquicardia reflexa. Toda vez que você dilata muitos vasos, o coração entende que você está entrando em choque e começa a acelerar os batimentos para garantir o enchimento dos vasos. Então, você pode ter uma taquicardia reflexa. Então, esse é o problema, redução rápida da pressão e o edema dos membros inferiores. Alguns pacientes têm também hiperplasia gengival no longo prazo, é um efeito, né? Hiperplasia gengival é um efeito descrito, mas não é tão frequente. O problema é que a gente tem que tomar cuidado com quem tem insuficiência cardíaca. Diabéticos, pessoas que têm dislipidemia, pessoas que têm doença renal, podem usar bloqueador de canal de cálcio. Nós temos três grupos de bloqueador de canal de cálcio. O primeiro grupo são as fenilalquilaminas, que vocês não precisam decorar esse nome, que o tropismo maior é pelo sistema de condução. Então, essas drogas são mais usadas como antiarrítmicos, embora possam também diminuir a pressão arterial. Verapamil é o principal agente desse grupo,
que é um bloqueador de canal de cálcio com maior ação no sistema de condução e que nós vamos falar dele quando falarmos de tratamento das arritmias cardíacas. Outro grupo é as benzotiadiazepinas, que atuam nos canais de cálcio do músculo cardíaco. Então, são usados para diminuir a contratilidade cardíaca e diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, vão ser usados a doença arterial coronariana, em pacientes que têm insuficiência coronariana. E esses indivíduos com insuficiência coronariana, é interessante você diminuir a contratilidade cardíaca, diminuir o trabalho cardíaco, diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, usa-se benzotiadiazepina. Pode também diminuir a pressão? Pode, mas vai ser em menor grau. A droga desse grupo é o diltiazem, está apagado aqui. Diltiazem, dil com L, diltiazem é a droga desse grupo que é usado mais no tratamento da doença arterial coronariana. E em alguns casos de insuficiência cardíaca, pode-se usar em doses pequenininhas, com muito cuidado, mas é maior, mais